falar aqui agora sobre o gabarito das canetas, né? O das canetas é o seguinte, tu vai receber esse gabarito físico aqui, que ele vai encaixado dentro da mesa aqui, ele fica firme aqui no meio. E aqui ele tem uma regulagem de altura, né? Que ele baixa e sobe, tá? Então aqui, essa altura é para quê? Para te regular a altura da caneta. De acordo com a espessura da caneta, vai ter que regular um pouco mais para cima ou um pouco mais para baixo, tá? Então assim, dependendo como for o modelo da caneta também, algumas vai caber mais, outras vai caber menos. Esse modelo aqui, ele fica certinho e ele vai caber aqui, acho que 17 canetas. Esse aqui ele é um pouco mais aberto aqui, ele acaba, vamos dizer assim, uma pegando na outra. Então a alternativa seria ou botar menos canetas, né? Ou então inverter uma pela outra assim, tá? Que daí ficaria, nesse caso, daí botar uma mais próximo da outra para a área de impressão ficar na mesma posição, né? E daí imprime aqui de um sentido e outro no outro. Isso tem que corrigir no Corel para a arte ficar né? Uma de um jeito e outra de outro. Então, de acordo com cada caneta, tem canetas que de repente esse gabarito nem vai dar certo, porque ela tem algum desnível, alguma coisa assim, porque ela tem que ficar sempre plana, né? Então, no geral, vai encher isso aqui de canetas, né? Deixa eu botar uma aqui e outra ali. E aí vai regular a altura. Para regular a altura, a gente vai pegar uma régua, né? Uma régua comum, vai botar ela aqui e a caneta tem que estar encostada. Na verdade, a gente tem que fazer o seguinte, não no meio aqui, na parte mais alta. Então, essa parte aqui é mais alta da caneta, eu vou ter que regular por ela. Ou então eu tenho que botar alguma coisinha para ela subir aqui um pouco mais para ela ficar plana, né? Mas geralmente assim, a caneta não tem um desnível muito grande de uma parte para outra. Aqui é um pouquinho mais alto, mas não, né, não vai dar problema. Então eu vou botar aqui e vou subir a regulagem de altura até encostar na régua. Ó, subir aqui, encostou na régua, beleza. Vai estar na altura pronto para imprimir. Se ficar muito para cima, vai dar problema que vai bater na cabeça. Se ficar muito para baixo, vai desfocar a impressão e não vai ficar boa a qualidade, né? Vai ficar duplo traço, coisa assim. Então sempre tem que estar encostado, tem que estar no limite, né? Se alguma caneta tiver um lado muito maior do que a área da impressão, aí o ideal é botar alguma coisa embaixo aqui para fazer a área de impressão ficar no mesmo nível que está ali, né? Ficar plano. Ela ficando plano, beleza, tu vai conseguir imprimir e vai manter a qualidade. Porque se aqui for muito alto e der, sei lá, 2 milímetros de diferença do que daqui, aqui a qualidade não vai ficar boa, né? E isso é tudo relacionado à altura. A qualidade de impressão depende dela ficar 1 milímetro da mídia. Então, se tiver uma diferencinha lá ou aqui, tu vai ter que corrigir isso para melhorar a qualidade de impressão. Então, eu vou mostrar agora como utilizar o gabarito de canetas, né, da PH Flex. Vai receber esse arquivo aqui, o cliente vai receber o gabarito de canetas PH Flex 2020. Vai dar 2 cliques, vai abrir isso aqui no Corel, tá? Então esse desenho que tem aqui, ó, é o mesmo que eu mostrei ali na parte física, posicionando as canetas em cima, tá? Então o que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou pegar a imagem, tá? Vou pegar uma imagem aqui. Essa minha imagem, no caso, ela tá com um quadro ao redor maior do que ela. Então eu vou cortar ela aqui para deixar só o que eu preciso mesmo. Vou cortar ela aqui e deixar só. Beleza, agora ela ficou uma imagem pequena, né? A altura dela aqui, ó, tá com 44. Mas o que eu posso usar aqui na caneta, geralmente é 7 milímetros. 7,5, às vezes, depende da espessura da caneta. Quanto mais espessa for a caneta, o diâmetro dela for maior, maior eu vou conseguir usar a imagem na impressão também. Se eu usar se eu botar muito alta essa imagem, ela corre o risco de desfocar as bordas, né, na parte de cima e na parte de baixo. Então o que eu vou fazer? Eu selecionei a imagem aqui, eu vou deixar aqui o cadeadinho fechado e vou botar aqui 7 de altura. Aí ele vai reduzir lá proporcionalmente, no caso. 7, beleza. Eu tenho que deixar ela na vertical para poder posicionar na caneta. Então eu vou botar aqui girar 90 graus, tá? Então girando aqui eu vou clicar, botar... Na verdade depende de como é que eu vou pôr a caneta. Se eu botar ela de pé lá no gabarito, com a parte de cima da caneta para cima, aqui para frente da máquina, só para identificar. Aqui no caso é a frente, aqui é o fundo e aqui é a regulagem de altura. A polia no caso, né?
Então, fazendo isso, já sei, tipo, ó, essa primeira posição aqui, se eu estiver olhando para a máquina, é a primeira posição do lado direito da máquina. Se eu estou na frente da máquina, olhando para ela, a mesa está bem para frente, é a primeira do lado direito. E as outras na sequência, tá? Então, só para identificar as posições. Tirando isso aqui, se eu botar a caneta de pé lá, né, que é a parte onde escreve, vai ficar nessa aqui para baixo, no caso, e a parte que aperta ali para sair o negocinho para cima, ou seja, se eu botar a imagem assim, ela vai ficar errada. Eu vou botar aqui, ó, espelhar verticalmente e espelhar horizontalmente. Aí ela vai ficar na posição certa da caneta lá. Tá? Então o que que acontece? Eu vou clicar com o botão direito aqui e botar ali, ó, Power Clip dentro e vou escolher a posição. Vou botar aqui na primeira. Ela ficou centralizada ali no meio do gabarito. Mas cada caneta vai ter uma forma diferente. Tem canetas que essa imagem vai ter que... Opa, cuidar para não fazer o que eu fiz aqui, ó. Se eu mexer isso aqui de lugar, eu perco a posição. Então dou o Ctrl Z e volto para o lugar. Clico aqui e eu vou botar aqui, ó, editar Power Clip, tá? Aí eu vou na imagem aqui. Tem canetas que eu vou ter que imprimir mais para baixo aqui, como outras que eu vou ter que botar mais para cima, tá? Então o que que eu vou fazer? Como ela está centralizada aqui, eu vou botar ela bem no meio lá em cima, tá? Deixo ela ali. Aí eu vou clicar fora da imagem aqui e eu vou medir a parte de cima. Quantos milímetros eu quero baixar essa imagem em relação à caneta ali para ver onde é que ela vai começar. Então, eu medi na caneta, eu vou medir e eu vou dizer, vai ser 22 milímetros para baixo. Então eu vou vir aqui em cima, botar 22 milímetros, dou um Enter, clico na imagem de novo e dou uma seta para baixo. Ela vai baixar os 22 milímetros que eu quero e ela vai começar a imprimir a partir desse espaço aqui. Cada caneta vai ter uma medida diferente. Então isso o cliente vai ter que medir na caneta para definir ali onde é que ele quer essa imagem. Se a imagem for maior ou menor, isso vai mudar também. Então vai ter que trabalhar a imagem. O ideal, quando é uma caneta diferente que não fez ainda, faz uma só que nem eu estou fazendo aqui no canto, testa, deu certo, replica nas outras. Não deu, mede de novo, imprime de novo na mesma caneta, no outro lado e assim por diante, só para acertar o gabarito, né? Feito isso, ajustei aqui, eu vou aqui finalizar a edição e eu posso ou inserir mais imagens aqui ou eu simplesmente pegar essa imagem aqui, ó, eu clico o botão esquerdo, puxo em cima aqui do outro, né, bem na pontinha ali e largo o botão direito, tá? Aí eu botei ela exatamente na mesma posição, ó, não tá variando para lá nenhum. Depois eu dou um Ctrl R, que ele vai repetir a mesma ação até chegar no final. Tá? Ficou todas elas na mesma posição. Agora eu vou pegar aqui e eu vou selecionar todos eles e vou tirar esse contorno preto, senão isso aqui vai ser impresso também. Aí eu vou clicar aqui no xizinho embaixo, ó, com o botão direito. Beleza, ele sumiu, vai ficar só a arte que eu preciso imprimir, né? Então aqui eu vou lá em arquivo, exportar, salvo na pasta que eu quiser, na área de trabalho. PNG ou EPS. O EPS em letras pequenas geralmente é melhor. Para caneta seria melhor o EPS. Então eu vou botar aqui EPS, exportar. Beleza, exportei, o arquivo está pronto. Vai estar aqui na área de trabalho, ó, canetas, tá? Tá pronto o arquivo aqui, eu só passar pro AcroRip, que é o próximo vídeo mostrando como configurar o AcroRip. Outra opção que eu tenho nas canetas aqui é se eu fosse fazer, que nem eu mostrei no vídeo anterior também, a questão de botar uma caneta em cada sentido, né? Então eu vou duplicar essa imagem, eu clico o botão direito, puxo pro lado e largo clicando no esquerdo, tá? Aí eu duplico ela. Ou simplesmente copio e colo, aí vai ter mais uma imagem, tá? Uma imagem aqui, ó, vamos dizer que uma caneta vai ficar num sentido e a outra no outro. Eu vou clicar aqui, vou inverter horizontalmente e verticalmente. Uma delas vai ficar de um jeito e a outra vai ficar do outro. O ideal, que nem eu falei, vamos dizer assim, botar uma caneta que ela vai sair um pouco mais para cima e outra um pouco mais para baixo, para que a impressão fique centralizada aqui. Porque se a impressão ficar centralizada, o tempo de impressão é o mesmo para as duas. Agora, se eu pegar uma impressão aqui e botar lá, e a outra impressão, no caso aqui, eu botar mais para baixo aqui,
Ou seja, ela vai demorar o dobro do tempo para imprimir as mesmas 17 canetas. Porque aqui ela tem um comprimento e aqui ela tem outro, né? Tá ou seja, duplicou o tamanho da imagem. Então, se eu conseguir centralizar isso aqui, que nem estava aqui, ó, aí ela vai demorar metade do tempo para imprimir, ou seja, vai ter mais produtividade, né? Então, no geral é isso. Eu vou lançar aqui dentro, vou fazer conforme eu fiz antes. Aqui, se for invertida, faço como está aqui. E aí eu tenho que testar na caneta, quando fazer 2, 3, sei lá, 4, 5 canetas ali, já vai pegar o jeito certo de trabalhar com isso e ajustar as imagens ali. O ideal é que sempre a imagem seja comprida. Se tu pegar uma imagem que for quadrada, né, que for mais quadradinha assim, tu vai ter que deixar ela muito pequena para te poder ficar no 7 de altura, né? Então, aqui, essa imagem aqui, ela tá 35 por 43. Se eu botar 7 aqui, ó, com a proporção fechada na altura, ele vai ficar bem pequenininho, ó. Então, se tiver uma logomarca, alguma coisa que é muito quadrada, o ideal é desmembrar ela e esticar ela para os lados, para pegar em todo o corpo da caneta e não ficar localizado só num lugar. No mais é isso, cada imagem vai ser um trabalho diferente. Então, tem que distribuir aqui, fazer um teste na caneta, uma só que seja, e definindo isso aí, replica e bota imprimir várias impressões.